vídeo de hoje vamos conhecer sobre a história de Sarai, que passou a ser chamada de Sara. Sarai foi a principal esposa de Abrão, o pai da fé, e mãe de Isaque. Encontramos a sua história escrita no livro de Gênesis do capítulo 11 ao 25. Ela ficou conhecida por sua fé em Deus e seu apoio a Abrão. O nome Sara vem do hebraico, que significa princesa. Antes de ter o seu nome trocado, Sara se chamava Sarai, que no hebraico também significa princesa. A mudança de nome de Sarai para Sara ocorreu quando ela tinha mais ou menos 89 anos de idade. Quando Deus chamou Abraão dizendo: "Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei", lá em Gênesis 12:1, Abraão obedeceu. Ele levou sua esposa Sara, seu sobrinho Ló, todos os bens e servos que tinha. Naquele tempo, eles ainda se chamavam Abrão e Sarai. Mesmo tendo 65 anos de idade, Sarai aceitou a decisão de seu marido e o acompanhou, passando a morar em tendas para sempre. Sara era cerca de 10 anos mais nova que seu marido. Além de esposa de Abraão, Sara também era sua meia-irmã por parte de pai, Terá. Vemos em 2 episódios que Abraão, temendo por sua própria vida, ocultou o fato de Sara ser sua mulher. A primeira vez quando houve fome na terra em que eles estavam, então desceram para o Egito. Ali, Sara, ainda Sarai, chamou a atenção por sua beleza. Então Abrão pediu que Sarai se apresentasse apenas como sua irmã. A segunda vez foi cerca de 20 anos depois, em Gerar, quando Abraão disse entre o povo que ela era sua irmã. Sara era estéril, e tal condição era uma tristeza e até desonra para ela. Ainda mais depois da promessa que Deus havia feito a Abraão de que ele seria pai. Sara desesperou-se para lhe dar um herdeiro. Provavelmente não há nada mais difícil do que esperar, quer seja algo bom, ruim ou desconhecido. Um meio comum que utilizamos para lidar com a longa espera, ou até mesmo as pequenas esperas, é querer ajudar a Deus a colocar seu plano em ação, não é mesmo? Sara fez exatamente isso. 10 anos havia se passado desde que Deus tinha prometido pela primeira vez uma terra e muitos descendentes a Abrão, lá em Gênesis 12. Ele repetiu a promessa, garantindo que Abrão teria um filho em Gênesis 15. O tempo passou e nada aconteceu. Deus tinha dado uma promessa a Abraão, mas até então não tinha dito nada que Sara seria a mãe. Talvez por isso ela tenha incentivado Abraão a ter um filho com sua serva pessoal Agar, uma jovem egípcia. Para isso, Sara utilizou um costume frequentemente atestado na antiga Babilônia, apoiado em uma norma legal de que uma esposa estéril deveria prover a seu marido uma mulher que lhe gerasse filhos em seu nome. Tal mulher geralmente era uma criada. Se Sara usou uma norma legal para arquitetar seu plano, ela também agiu de acordo com as leis comuns na Mesopotâmia quando tratou a Agar de forma muito dura por ela ter desprezado Sara por conta de sua esterilidade. Quando Sara tinha 89 anos de idade, então recebeu a promessa divina de que teria um filho dentro de um ano, e que, tal como Abraão, ela se tornaria a mãe das nações. Na verdade, essa promessa ocorreu por 2 vezes, sendo que na primeira foi onde seu nome foi mudado juntamente com o de seu marido. Mas nessa altura, Agar já havia tido Ismael. Na segunda ocasião da promessa de Deus, Sara sorriu com incredulidade, julgando ela ser impossível de se cumprir por causa de sua idade. Apesar de Sara negar que seu riso ocorreu no sentido de zombaria, o Senhor conhecia suas verdadeiras intenções. Sara foi repreendida com a seguinte frase: "Haveria coisa alguma difícil ao Senhor?" A partir daí, a dúvida deu lugar à fé, e Sara foi revigorada e a promessa foi cumprida com o nascimento de Isaque. Após o nascimento de seu filho, Sara teve problemas com Ismael e Agar. Na festa de desmame de Isaque, Sara percebeu que Ismael estava zombando de seu filho. Muito irada, Sara ordenou que Agar e Ismael fossem embora. Com essa atitude, Sara também desejava que Isaque não precisasse dividir sua herança com o meio-irmão. Se nas outras ocasiões Sara agiu de acordo com as leis da Mesopotâmia,
Nesse caso, ela estava agindo de forma contrária, pois Abraão já havia reconhecido legalmente Ismael como seu filho. Sara tinha 127 anos de idade quando morreu e foi sepultada por Abraão na sepultura que ele comprou para a família, perto de Hebrom, na cova de Maquipela. Curiosamente, Sara é a única mulher na Bíblia que possui sua idade registrada por ocasião da sua morte. Os pontos fortes e êxitos de Sara foram: primeiro, foi intensamente fiel ao seu único filho Isaque. Segundo, tornou-se mãe de uma nação e foi uma mulher de fé, a primeira citada na Galeria da Fé em Hebreus 11. Mas ela também teve fraquezas e cometeu erros. Um deles foi que ela teve dificuldade em crer nas promessas de Deus para sua vida. Apesar de ter crido depois, ela teve sim dificuldades no começo. Ela também tentou resolver problemas por si mesma, sem consultar a Deus, e tentou encobrir suas falhas culpando a outros. Porém, a vida de Sara nos traz muitas lições de vida, e eu quero compartilhar duas aqui. Primeiro, que Deus responde à fé, mesmo em meio a falhas. E em segundo, Deus não se limita aos acontecimentos comuns. Ele pode alargar os limites e realizar proezas nunca vistas antes. Aleluia!